Olá, meu nome é Gabriela, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Química, Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade da Unifesp Diadema. Desenvolvo minha pesquisa no Instituto do Mar na Unifesp Santos, sob a orientação do professor Fábio Luiz Simões. O título do trabalho que eu venho apresentar no SB 2020 é a influência da proporção de óxido de grafeno nos filmes eletropolimerizados de polianilina depositados sobre eletrocircuito impresso flexíveis. Algumas das características dos materiais que utilizei nesse trabalho, como a polianilina, que é um polímero condutor, é condutividade em larga faixa, sensível a nanofibras e filmes nanoestruturados. Já o grafeno possui alta área de superfície e boa condutividade e processabilidade térmica. É muito aplicado como sensores, materiais de armazenamento de energia e células solares. O composto desses materiais vai melhorar as propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. O objetivo principal do meu trabalho é fabricar eletrodos serigrafados à base de resina de grafite, modificados com filmes eletropolimerizados de compostos de óxido de grafeno com a polianilina e caracterizar esses eletrodos por técnicas eletroquímicas como voltametria cíclica e espectroscopia de impedância eletroquímica. A fabricação dos eletrodos de circuito impresso flexíveis se deu a partir do desenho deles utilizando o software AutoCAD. Em seguida foram impressos num papel foto que foi colado numa folha de transparência. A resina de grafite que foi passada neles é composta de 50% de grafite e 50% de resina alquítica, utilizando o tolueno como solvente. Após a resina ser seca, foi utilizada uma tinta de prata para passar no eletrodo de referência. Os eletrodos foram recortados e utilizados para futura modificação. No processo de modificação dos eletrodos, ocorreu por eletropolimerização utilizando a técnica de voltametria cíclica, onde um monômero de anilina foi dissolvido numa solução de ácido sulfúrico e foi disperso nessa solução 2,5% ou 5% do óxido de grafeno que foi obtido pelo método de Hammers modificado. Foram realizados 20 ciclos de voltametria cíclica no processo de modificação desses eletrodos. Durante o processo de eletropolimerização, acompanhamos por voltametria cíclica e após ser realizados os 20 ciclos, os eletrodos foram caracterizados também por espectroscopia de impedância. Os resultados de caracterização do grafite do óxido de grafeno por Hammer, FTIR e MEV mostram que o método de Hammers utilizado para a obtenção do óxido de grafeno foi viável, uma vez que a gente consegue ver nos espectros de Raman as bandas D e G, nos espectros de FTIR os picos dos grupos oxigenados, oriundos com o processo de oxidação. Nas imagens de MEV do grafite a gente consegue ver as lâminas e na imagem de MEV do óxido de grafeno a gente consegue ver as folhas se soltando devido ao processo de oxidação. Durante o processo de eletropolimerização, a gente acompanha por voltametria cíclica. Na imagem a gente tem o voltamograma do segundo e do 20º ciclo de todos os 3 eletrodos. A gente consegue ver um crescimento da intensidade de corrente como o número de ciclos. Além disso, a gente consegue ver os picos redox da pane e um aumento de intensidade de corrente de acordo com o aumento da proporção do óxido de grafeno. A gente obteve também os diagramas de Nyquist a partir das análises de espectroscopia de impedância, onde a gente tem a presença de um semicírculo referente à capacitância da dupla camada, seguido por uma parte linear, um segmento linear referente ao processo difusional. A gente obteve o circuito equivalente desses diagramas, que é composto por uma resistência de solução, resistência de polarização, seguida de um elemento de fase constante, que é referente ao semicírculo, e um Warburg, que é referente à parte linear, que é do processo difusional. A gente consegue observar, pelos diagramas de Nyquist, uma diminuição do semicírculo com o aumento da proporção do óxido de grafeno. Isso se deve ao óxido de grafeno auxiliar as reações de transferências de elétrons, diminuindo a resistência de polarização, como a gente vê na tabela, os valores diminuindo conforme o aumento da proporção do óxido de grafeno. A partir disso, a gente consegue concluir que o óxido de grafeno foi obtido eficientemente pelo método de Hammers, de acordo com as análises que foram observadas de FTIR, Raman e MEV. A gente consegue também concluir pelas análises de voltametria e espectroscopia de impedância uma diminuição da resistência de transferência de carga, sem afetar as propriedades redox da pane,
Isso futuramente, esses eletrodos modificados com esses filmes eletropolimerizados, futuramente podem estar sendo utilizados, né, são promissores em aplicações como sensores eletroquímicos, devido à diminuição da resistência de transferência de carga, auxiliar na melhora da sensibilidade desses eletrodos. Aqui tem algumas referências utilizadas, uns agradecimentos às agências de fomento FAPESP, CAPES e CNPq. E obrigado.